Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Top 10 fundos de shopping. Os 10 melhores, entre aspas, os 10 melhores fundos de shopping do mercado. Então pessoal, antes da gente vir descobrir quais são os 10 melhores fundos de shopping do mercado, eu gostaria de pedir imensamente, humildemente, por favor, deixe seu like aqui nesse vídeo, comenta aqui embaixo, você possui fundos de shopping? Você conhecia fundo imobiliário? Você pretende comprar shopping? Pretende vender? Qual que você acha que é o momento? Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, se inscreva no canal, ative o sino para ser notificado dos demais vídeos do canal. Eu estou imensamente surpreso com o crescimento do canal. Estou muito satisfeito. A cada dia eu vejo que o canal está crescendo, cada dia com toda humildade e paciência. Já somos 120 inscritos, 125, e a gente está na batalha para alcançar 200. E o quanto antes a gente precisa bater a meta de 1000 inscritos. Então, por favor, compartilhe, dê like, comente, que tudo isso engaja o vídeo para que ele chegue a mais pessoas, tudo bem? E muito obrigado aos 125 inscritos até agora, tudo bem? Vamos descobrir quais são esses fundos de shopping, os melhores do mercado? Vamos lá. Em primeiro lugar, a métrica que eu usei para escolher esses fundos, a primeira métrica, eu olhei os fundos que existem e os baseei em número de ativos que eles possuem. Porque com isso eu já elimino aqueles monoativos, tá? Contudo, a gente vai observar aqui que não existem 10 fundos que tenham pelo menos 2 shoppings. Nos próximos slides a gente vai descobrir quantos shoppings aí são monoativos, só tem apenas um único ativo, tá? Outra forma que eu usei, depois eu explico mais para frente como é que eu usei a questão do ranqueamento. Vamos lá. O primeiro critério que eu analisei aqui foi o dividend yield, ou seja, quantos por cento esse fundo retornou baseado naquilo que ele, da sua cota. Então, por exemplo, se uma cota custa R$100 e ele entrega R$1, ele está entregando 1% de dividend yield, tudo bem? Então, vamos lá. E no critério de dividend yield, o fundo que mais entregou no último mês foi o fundo BPML11. Ele entregou 0,70%. Para fundos de shopping, esse número está astronômico, está fora do normal. Aqui eu não estou fazendo análise aprofundada do fundo para saber se isso foi algo esporádico ou não. É apenas o último resultado. Então tem que se observar se são resultados recorrentes, tá? Em segundo lugar ficou o VSHO11 com 0,46% de dividendo. E em terceiro lugar ficou um dos maiores shoppings, já começa a aparecer os gigantes, o MOL11 com 0,46% também de dividendo. Em quarto lugar ficou o HSML11 com 0,38%, o XPML11 com 0,38%, em sexto, VISC11 com 0,31%, em sétimo, o LASC11 com 0,26%, em oitavo, FIGS11 com 0,24%, em nono, o HGBS com 0,17% e, por fim, o RBGS com 0,07%. Eu gostaria de frisar aqui que o setor de shoppings tem sofrido bastante, tá? Eu até perguntei no início do vídeo, o que vocês acham do momento? Vocês acham que agora é momento de vender, é momento de comprar? Eu vou expor a minha opinião aqui, que não é recomendação de compra nem de venda do ativo, mas já está passando da hora de comprar esses fundos. Por quê? Eles estão em baixa. A gente vai ver daqui a pouco que, na sua imensa maioria, acredito que todos eles estão com desconto em relação ao seu valor patrimonial. Em algum momento, os shoppings vão voltar ao normal e essas cotas hão de se recuperar. Elas devem se recuperar, devem voltar à normalidade. Além do que, devem voltar a entregar um yield maior. Com isso, você pode ter a possibilidade de ter um yield on cost. Ao invés de ter o dividend yield normal, você vai ter um dividendo seu. Se você adquirir um fundo que custa 100 por R$80, tá? O fundo custa 100, você adquiriu por 80. Quando esse fundo voltar lá para o 100 e pagar R$1, só a título de exemplo, você não vai receber 1%, você vai receber mais, porque você não tem ele a R$1, a R$100, você tem ele a R$80. Então, o dividend yield, o dividend on cost é o seu dividendo. Então, se você compra mais caro, o seu yield on cost é menor do que o fundo está pagando. Se você compra mais barato, o seu yield on cost
é maior do que o fundo está pagando, tá bom? Então aqui foi o ranking baseado no dividend yield. Agora a gente vai ver o ranking baseado no dividend yield acumulado dos últimos 12 meses. Aqui tem que se tomar cuidado se não tem nenhuma coisa esporádica, algum fundo que por algum momento pagou algo muito fora do normal, tá? E em primeiro lugar ficou o RBGS com 5,88%. Em segundo, o BPML11 com 5,79%. Em terceiro, o MOL11 com 5,23%. Em quarto, o HSML com 4,45%. Em quinto, o LASK11 com 4,42%. Relembrando que isso aqui é um acumulado de 12 meses, tá? Agora que a Selic está chegando a 4,25, mais precisamente o DI, que é o índice DI, ele está em 4,15. E ainda em cima disso tem que se descontar o imposto de renda. Então note que mesmo num cenário gravíssimo que esses fundos de shopping vêm enfrentando, ainda assim muitos deles continuam acima da nossa taxa que é o mais seguro, da taxa Selic. Então ainda está sendo compensativo, lembrando que esses fundos tendem a voltar a pagar mais, tá? Em sexto, VSHO11 com 4,39. Em sétimo, XPML11 com 3,66. Em oitavo, VISC11 com 3,60%. Em nono, FIGS11 com 3,23%. E por fim, o que menos pagou, o Lanterninha, o HGBS11 com 2,78%. Ativos, quantidade de ativos. Como eu já havia antecipado, somente o RBGS11 é o que ficou com apenas um ativo, ele só tem um shopping então. Todos os demais possuem mais de um shopping ou pelo menos participação em mais de um shopping, porque não necessariamente o fundo é dono do shopping. Às vezes o fundo tem 30% naquele shopping, 40% naquele shopping, mas isso já é considerado como se fosse um ativo, tá bom? Tudo bem? Então, em primeiro lugar ficou o HGBS11 com 17 ativos. Em segundo, o VISC11 com 15 ativos, 15 shoppings diferentes. XPML11 com 13 shoppings em terceiro lugar. MOL11 com 7 shoppings. Em quinto, BPML11 com 7. Em sexto, HSML11 com 5 shoppings. O LASK11 já possui 3 shoppings. O VSHO11 também possui 3 shoppings. FIX11, 2 shoppings. E o RBGS11 só tem apenas um único shopping. Ou seja, ele é monoativo. Além disso, baseado no patrimônio que o fundo possui, em primeiro lugar ficou o HGBS11, possuindo 2,1 bi de patrimônio, tem 2 bilhões e 100 milhões de patrimônio. Em segundo lugar, ficou o XPML11, com 2 bilhões de patrimônio. Em terceiro, o VISC, com 1,7 bi de patrimônio. Em quarto, o HSML11 com 1,5 bi de patrimônio, todos fundos acima de 1 bilhão de reais de patrimônio. Em quinto, MOL11 com 792 milhões. Em sexto, BPML11 com 584 milhões. FIGS11, 269 milhões. Em oitavo, LASK11, 260 milhões. Nono, VSH11 com 210 milhões. E por fim, RBGS com apenas 97 milhões. Preço sobre valor patrimonial. O quanto esse fundo está descontado da cota que ele apresenta? E aqui eu quero ressaltar o seguinte. Por exemplo, o RBGS11, pelo que a gente observou, ele é o menor fundo, tem menor patrimônio, só tem apenas um único ativo. Ora, esse fundo ele está valendo apenas 40% do que ele vale. Ele está sendo negociado a 0,41. Se esse fundo vale R$100, ele está sendo negociado a R$41. É um desconto muito grande, tá? Um desconto de 59%. Entretanto, isso não significa que ele seja o melhor. A gente observou aqui que ele já apareceu por 2 vezes em primeiro lugar, e é esse o cuidado que você tem que ter. Não necessariamente, se você olhar apenas uma única métrica e comprar baseado nela, você vai fazer um bom negócio. Por exemplo, eu estou tentando mostrar aqui que não é, ele ficou em primeiro lugar em 2 vezes. Por fim, a gente vai ver o ranqueamento desse fundo. Então, cuidado, olhe em outras métricas, dê notas para cada métrica dessa que você acha, ou faça que nem eu, depois na hora do ranqueamento eu vou explicar como é que é a métrica que eu usei, a grosso modo, só para trazer para vocês, tá bom? Eu aconselho que observe algo, no mínimo a 0,60, 0,70, é o mínimo, porque muito abaixo disso tem alguma coisa muito preocupante. Não existe almoço grátis, não existe nada de graça. Será que você é o único do mercado que está vendo que esse fundo está descontado? Se o fundo está descontado é porque tem algum motivo. Às vezes, o mercado maceta, ele machuca demais um fundo.
tá? Mas na maioria das vezes tem alguma coisa de errado, tudo bem? Então vamos lá. Em segundo lugar, BPML 11, valendo 0,63% do que ele vale, tá? Com 39% de deságio. FIGS 11 com 0,67, 33% de deságio. VSH 11, 0,74 o seu PVP. LASK 11, 0,89. HGBS 0,91, HSML 0,92, MOL 11 0,93, VISC 11 0,97 e o que está mais próximo do valor patrimonial é o XPML 11. A grosso modo, gente, são imóveis, são excelentes prédios que valem R$100, por exemplo, sendo negociado a 74, 91, 89. Imagina alguém chegar para você e falar assim, olha, toma aqui R$100, mas me paga só R$89. É essa métrica que vocês têm que observar baseado no PVP. Muitos analistas, muitas pessoas aí do mercado dizem que para fundo de tijolo não é muito aconselhável olhar para esse índice aqui do preço sobre valor patrimonial. Ora, realmente, em partes, isso tem razão. Mas quando você analisa essa métrica junto com as demais, eu acho ela muito importante sim. Por quê? Ora, eu tenho o MOL 11 e tenho o VISC 11, os dois com 0,93. Só que o MOL 11 apresenta todos os demais índices muito melhor do que o VISC 11. Ora, por que não comprar o MOL 11? Os dois estão no mesmo desconto, entende? Então, isso pode sim ser um diferencial, tá? O XPML 11 é um excelente fundo, tá 0,97. O HGBS também é um excelente fundo e tá 0,91. Ora, por que eu não comprar o HGBS, que está mais barato do que o XPML? Então, na minha opinião, serve sim como métricas, tudo bem? Vamos à frente. Liquidez. Liquidez é o quanto esse fundo negocia em média diariamente, tá? Então, como ele é um dos maiores fundos, a XP ela é uma gigante no cenário, é um dos fundos muito bem vistos no cenário, tem, por consequência, um fundo mais negociado diariamente. Em média, esse fundo negocia 3,7 milhões, é uma altíssima liquidez, tá? Em segundo lugar, VISC 11, 2,8 milhões de negociações diárias. Terceiro, HSML 11, 2,1 milhões. Quarto, HGBS 11, 1,7 milhões. Quinto, MOL 11, 1,4 milhões. Em sexto lugar, daqui para baixo, já diminui bastante a liquidez, tá? Note que o LASK 11 negocia apenas 389 mil por dia. Ora, lógico que para pequenos investidores como nós, até o último lugar ainda é aceitável. Contudo, se você investir com visão de longo prazo, você tem que começar a tomar cuidado, porque com o passar do tempo, seu patrimônio vai subindo, vai aumentando. E se você precisar desfazer posição, você pode encontrar dificuldade nesses fundos menos líquidos. FIGS 11, 384 mil de negociação. BPML 11, 145 mil de negociação. VSH 11, 44 mil de negociação. RBGS 11, 31 mil de negociação. Então, poxa, para um investidor que já está ali no meio do caminho, que investe ali 10, 20, 30 mil, poxa, esses últimos 2, 3 fundos aí, é um pouco mais complicado de montar a posição neles, pelo menos nesse momento, tá? Vamos à frente. Antes da gente descobrir quais são os 10 melhores fundos, eu gostaria que vocês deixassem o like aqui no vídeo, por favor. Comente aqui embaixo qual que vocês acham que vai ficar em primeiro lugar. Você concorda com a lista que eu vou trazer? Discorda dela? Comente aqui, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, se inscreva no canal, ative o sino para ser notificado dos demais vídeos. E muito obrigado aos 125 inscritos do canal. Eu só agradeço. Contudo, eu tenho uma métrica, eu tenho um objetivo, eu tenho algo que eu quero alcançar, tá? Então a gente precisa alcançar o quanto antes, 200 inscritos, depois 300, 500, mas o grande objetivo é chegar aos 1000 inscritos e eu conto com a ajuda de vocês. Me ajude aí a chegar a esses 1000 inscritos. Vamos ver como é que ficou o ranking? Então, note o seguinte, o RBGS, o HGBS, esses fundos ficaram por vezes em primeiro lugar aqui no ranking. O MOL 11 não ficou em nenhuma vez em primeiro lugar no ranking. Contudo, com o ranqueamento total, ele foi o fundo que melhor teve pontuação. Aqui eu faço um critério básico, a grosso modo, sem muita análise, sem muito ponderação. Por quê? Você vai analisar dos itens que eu trouxe aqui, eu só trouxe apenas 5 critérios. Mas você pode analisar 6, 7, 8. Eu poderia analisar aqui, igual já trouxe em outros fundos, qual a variação geográfica.
Porque isso também pode ser importante. Se eu tenho dois fundos com 6 imóveis, cada um com 6 imóveis, um tem imóvel em várias regiões, o outro tem imóvel em apenas uma região. Ora, se essa região for depreciada, se essa região apresentar algum problema, vamos supor, São Paulo é o coração do país. Entretanto, os motociclistas, caminhoneiros, algum grupo decide fazer alguma manifestação e a cidade às vezes para por 3, 4, 5, 10 dias. Ora, é algo hipotético acontecer? É difícil de acontecer? É. Mas e se acontecer? E se a cidade ficar durante 10, 20, 30 dias parado? Ora, essa região vai sofrer. Então, quanto mais diversificação tiver, melhor. No ano de 90, os anos 2000, principalmente próximo à época da Copa, o Rio de Janeiro estava sendo negociado a preço de ouro os imóveis lá. Estava com a hipervalorização. E hoje o mercado imobiliário lá, principalmente para fundos imobiliários, está muito sofrido. Então note que já foi um excelente lugar e hoje não é mais. Imagina se alguém tem fundos com imóveis ou somente concentrado no Rio de Janeiro. Note o risco que se cobra, então é complicado. Aqui eu fiz um ranqueamento simples, eu dei nota 10 para cada um dos primeiros lugares. Então assim, para cada um eu não dei nota diferente. Mas se você acha que o dividend yield é o item mais importante, você pode dar nota 20 para cada um. Ao passo que se você acha que a liquidez não é tão importante, você pode dar nota 4, por exemplo. Então, vamos lá. Então, em primeiro lugar ficou MOL 11 com 46 pontos de 50 possíveis. BPML 11 ficou com 42 pontos. O HSML 11 ficou com 38 pontos. Aqui, ó, é o ranking dos 3 melhores. Não necessariamente é para você ir lá e comprar esses 3 fundos. Agora você vai abrir o relatório gerencial e vai estudar mais esses fundos. Vai ver se é realmente algo que está dentro daquilo que você aceita, que você concorda, que você entende. Quarto, XPML 11. Quinto, VISC. Sexto, HGBS. Sétimo, LASC. Oitavo, VSHO. Nono, RBGS. E décimo, o FIGS. Então, o que você observa? O XP e o HGBS são os dois maiores, os dois gigantes. O MOLS, que não é os dois maiores, acabou ficando em primeiro lugar. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa análise, tenham gostado desse ranqueamento. Salvo engano, é o 3º ou 4º vídeo que eu trago nesse formato, só de FIIs, e eu pretendo continuar fazendo, tudo bem? Comenta aqui novamente se você gostou, se você entendeu, se você não concorda com a métrica, se você tem alguma ideia diferente, tá? Eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fui!